Parece que caminhamos mesmo para o fim do diário de notícias, desde logo porque já tem os criadores à perna, e vamos ver esta notícia do Página 1 que me parece muito interessante e vamos saber exatamente quais é que são os problemas financeiros dos mídia tradicionais. Ora, como eu dizia, diário de notícias já tem os criadores à perna. Depois de apresentar prejuízos de 26,5 milhões de euros em 2024, a proprietária do Diário de Notícias está a ter dificuldade para pagar as suas contas. Este mês de outubro já são 5 os processos que deram entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa contra a Global Notícias, 3 dos quais de execução. Mas, desde maio, contam-se já 12 ações apenas nos tribunais de Lisboa e do Porto contra a Global Notícias, que também detém 30% das notícias ilimitadas, proprietária do Jornal de Notícias e da TSF, por dívidas superiores a 571 mil euros a ex-colaboradores e fornecedores. Isto aqui é que é problemático. Pessoas sem salários e etc. Isto para mim é que é um problema. Agora, os mídia tradicionais enfrentarem os problemas de não se terem adaptado e de terem desprezado consecutivamente a vontade política dos portugueses e dos restantes europeus, honestamente, pena tenho zero. Estamos a falar dos mídia tradicionais que genericamente estão todos a caminho da falência técnica. Neste momento houve uma intervenção do Berlusconi na questão do grupo do Pinto Balsemão e, portanto, até já se começa a ver, já há figuras que dizem: bom, mas dispensaram a Ana Gomes, bom, mas dispensaram a Catarina Martins, e, portanto, é uma sangria de mulheres de esquerda nas televisões portuguesas, como se até agora não tivessem mulheres e homens de esquerda dominado de forma absoluta o comentário português. Continuam a deixar de fora figuras importantíssimas da direita que poderiam perfeitamente e têm grandes capacidades para estar nas televisões portuguesas e optam consecutivamente por não chamar ninguém. E agora choramingam porque há 2, 3 comentadores que estão a sair. Meus amigos, aguentem-se. Este mês o primeiro processo deu entrada no 7 de outubro e é relativo a uma dívida no valor de 9 mil euros da Global Notícias a João Manuel Rodrigues da Silva, que foi designer da empresa entre novembro de 96 e maio de 2024, portanto 30 anos enquanto designer. Seguiu-se uma outra ação executiva a 11 de outubro, interposta pela empresa Reload, consultoria informática unipessoal, por uma dívida de 137 mil euros. No dia 22 foi a vez da empresa AR Telecom Acessos, a rede de telecomunicações, dar entrada de um processo executivo para tentar recuperar um valor de 16 mil euros que está em dívida. Os outros 2 processos visando a Global Notícias, que entraram na capital este mês por haver valores em dívida, incluem uma da autoria da empresa de viagens Diplomata por causa de 21 mil euros. O outro processo foi colocado pela Evoloc Limited por uma verba de 47 mil euros. Em 20 de setembro já tinha dado entrada no mesmo tribunal uma ação executiva contra a Global Notícias, interposta por Ana Sofia Esteves, que foi gestora de clientes da Global Media entre novembro de 2008 e maio deste ano, por uma dívida de 16 mil euros. Antes, dia 30 de maio, o jornalista Jorge Flores, ex-editor da Motor 24, colocou a Global Notícias em tribunal para exigir o pagamento de um montante de 85 mil euros. E têm aqui, basicamente, todos os comprovativos dessas entradas desses processos que deram entrada nos tribunais. No Tribunal da Comarca do Porto acumulam-se desde maio 5 processos judiciais relacionados com dívidas de particulares e empresas. No mesmo dia, 15 de maio, deram entrada 3 ações distintas movidas por antigos colaboradores. Mário Gomes, que reclama 9 mil euros, outra por Manuel Mota Queiroz, que reclama 15.200 euros, e uma terceira da jornalista Karina Fonseca, que exige o pagamento de 147 mil euros. Algumas semanas depois, a 18 de junho, surgiu um novo processo intentado pela agência de comunicação a Wonder Level Partners, pertencente a Luís Bernardo, no montante de 45 mil euros. E por fim, a 23 de junho, a jornalista Isabel Peixoto avançou igualmente com uma ação judicial para recuperar 18 mil euros. E portanto, meus caros, basicamente, os grupos de mídia, eu já tinha feito outro tipo de análise a este tipo de situações. Desde logo, isto tem acontecido a nível ocidental. E isto acontece porque há pessoas que dizem: bom, lá vai ele dizer que é a falta de comentadores de direita e o desprezo por uma determinada facção política. Não é só isso. Desde logo, é a incapacidade de adaptação. Enquanto os mídia tradicionais e respectivos comentadores, mesmo não sendo políticos, insistem na forte regulação das redes sociais, e Miguel Sousa Tavares já sugeriu
sugeriu até a proibição generalizada das redes sociais, percebem que não se adaptaram aos novos tempos, não começaram a transmitir a informação de uma forma acessível à pessoa comum. E por isso é que estes mídias tradicionais criaram grandes grupos de comentadores, porque é muito mais barato ter comentadores num estúdio do que ir ao terreno e saber exatamente a realidade. E numa altura de falências técnicas ou de caminhos nessa direção, poupam-se todos os dinheiros que for possível, mas também compreenda-se, se poupar dinheiro envolve apenas ter comentadores, que eu sei que é mais barato do que ir para o terreno com o material adequado, ter mesas de comentadores e não ir visitar a realidade, não saber exatamente o que passam as pessoas comuns, e ter pessoas, no caso da SIC Notícias, como é o Pedro Marques Lopes, como é o Daniel Oliveira, chegamos à CNN, temos a Anabela Neves, temos a Mafalda Anjo, temos o Anselmo Crespo, temos tantos outros comentadores e jornalistas que insistem em desprezar a realidade que os portugueses comuns vivem. E quais é que são os grupos de mídia ou televisões que têm sucesso em Portugal? Em primeiro lugar, os mídias alternativos, leia-se as redes sociais. E em segundo lugar, um canal como é o canal News Now, que não é propriamente de direita e, portanto, não é uma questão de orientação política e ideológica, mas tem um grande mérito naquela secção que se chama Repórter Sábado. A Repórter Sábado é a Ana Leal, muitas vezes a correr perigos do ponto de vista da sua integridade física, porque vai a locais difíceis, já esteve em restaurantes na zona do Martim Moniz que são absolutamente ignorados pela ASAI e que claramente não têm as condições de higiene adequadas, já foi a barbearias que afinal no andar de cima eram barbearias, no andar de baixo era uma espécie de recursos humanos ilegais de Portugal, em que se atribuíam documentações por 200 e 300 euros, e a Ana Leal foi aos locais, criou grandes reportagens e é neste momento uma jornalista bastante conhecida, e o canal News Now não é propriamente um canal antigo, é um canal super recente, e a Ana Leal, pelo menos do que eu conheço, tem feito este trabalho com muito mérito, mas só o fez na questão do canal Now. Pode ter feito em circunstâncias em que não era a jornalista protagonista, digamos assim. A Ana Leal, segundo sei, já trabalha no jornalismo há imenso tempo, mas agora que tem este espaço onde é de certa forma uma protagonista e começou a mostrar a realidade que as pessoas comuns vivem, adivinhe-se, começou a aparecer mais audiências. As pessoas começaram a querer ver o canal Now e começaram a perceber que o canal Now dava espaço ideológico e político a pessoas que não é que fossem silenciadas, mas eram impedidas de ter voz se não fosse nos mídias alternativos. E portanto, os mídias tradicionais, nomeadamente pela voz de Miguel Sousa Tavares, querem a proibição das redes sociais, mas deixam claramente fora do documentário português o espectro político e ideológico porque não gostam dele. Ou seja, determinado espectro ideológico, se não agradar as pessoas, não se podem manifestar. E obviamente que agora começaram a ir na direção ou de mídias alternativos ou de televisões que apostam em conhecer a realidade da pessoa comum. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.